Vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. Leremos versos 14 a 17. A palavra diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é nossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor está convosco. Aleluia. Coloque a tua mão no teu coração, vamos orar. Pai, nós queremos adorar o teu nome nessa noite. Nós bendizemos a ti pelo agir do teu Espírito. Louvamos a ti porque a tua boa mão nesse final de semana esteve operando, trabalhando nas vidas, e nós nos regozijamos em ti. Pai, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de ti, onde não há mudança nem sombra de variação. E nós somos agradecidos a ti. Obrigado, pessoas que alcançaram cura, libertação, os testemunhos que já estamos colhendo, e temos a certeza que em cada uma dessas vidas, Pai, o Senhor vai estar completando a obra, para que o nome do Senhor seja glorificado. E nessa noite nós pedimos que a tua palavra venha sobre nós, que a tua palavra venha nos animar, venha nos impulsionar. Ministre os nossos corações de maneira profunda. E ao nome de Jesus nós damos toda a honra, toda a glória. Aqueles que acompanham online também sejam impactados pelo teu Espírito. Pessoas posteriormente irão assistir essa ministração, que o Senhor ministre aos corações deles também. E damos honra ao teu nome, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esse capítulo aqui de 2 Crônicas 20, para mim é muito importante, porque narra diante de nós um tempo de batalha muito grande, em que o rei Josafá e o povo de Judá estavam enfrentando. Foi um momento em que os amonitas se juntaram lá com os moabitas e alguns meunitas, e vieram para fazer guerra contra o povo de Judá. E eles se viram ali verdadeiramente no momento de estar ali completamente encurralado, sem saber o que fazer. Eu creio que muitos de vocês têm circunstâncias que você tem que buscar do Senhor, procurar saber o que você tem que fazer quando você não sabe o que fazer. Diga ao seu vizinho: há momentos na tua caminhada com Deus que você vai ter que buscar de Deus, saber o que tem que fazer, o que você tem que fazer, quando você não sabe o que fazer. E esse era o momento aqui de Josafá, um momento muito crucial. Eu particularmente, eu gosto muito de estudar as guerras, as batalhas lá do Velho Testamento, porque todas elas trazem alguns ensinos fundamentais para a nossa caminhada com Deus. Se você quer aprender aspectos da guerra espiritual, como agir, como se portar nos momentos de batalha, comece a estudar as guerras lá no Velho Testamento, principalmente 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, que são livros que expõem de maneira muito forte os momentos de batalha, os momentos de guerra que Israel atravessava. E nesse capítulo 20 aqui, nós vemos que era um tempo assim, de muita hostilidade,
Na verdade, Josafá, o povo estava ali perplexo, amedrontado, não sabia o que fazer. E foi nesse exato momento, de acordo com esses versos que nós vimos aqui, que Deus levanta um profeta, filho de Zacarias, que também era um profeta. Diz que Jaziel trouxe uma palavra profética. E essa palavra profética deu toda a diretiva para Josafá e Judá como eles deviam agir. E é muito importante para nós, nos momentos de guerra, estarmos com o coração aberto, porque em algum momento Deus vai liberar uma palavra para a gente, trazendo uma estratégia de como nós devemos agir. Quantos aqui já passaram por momentos aí de dificuldade, momentos de batalha, você não sabia o que fazer, de repente Deus levanta alguém e traz uma palavra para você e dá uma direção. Já aconteceu isso com você? Comigo aconteceu muitas vezes. Está ficando calor aqui. Então é o momento que a unção vem, e aí a gente dá vontade de pregar até de madrugada. Nesse momento, Deus levanta esse profeta, dá a ele uma palavra muito diretiva para Josafá e o povo. E nessa palavra profética aqui, você percebe que há 7 direções que foram dadas aqui. 7 direções que levou Judá a experimentar vitória. E não somente isso, tirar um grande despojo daquele momento de guerra. Eu peguei uns tempos atrás aqui, nós passamos por dificuldade muitas vezes, são tempos de batalha, em que o inimigo se levanta de maneira tremenda, mas quando nós aprendemos alguns princípios, nós vencemos essa guerra e não saímos também de mãos vazias. Sempre tiramos vantagem. Eu vejo pessoas que vencem batalhas muito difíceis, batalhas tremendas, e gera no coração dele um testemunho. E com aquele testemunho, ele pode ajudar muitas outras pessoas que estão passando por aquilo. Eu chamo isso de despojo de guerra. E você vê que o povo de Judá, eles não saíram de mãos vazias. Houve um grande despojo. E eu creio que esses 7 princípios que estão encontrados aqui, é que na verdade irão garantir a vitória para nós. Essa palavra aqui, que foi dada a esse profeta, ela serve para nós, nos momentos de batalha. Talvez hoje, esses dias, você tenha passado aí por momentos de batalha, de guerra. Quando estão passando por um momento de batalha aqui, pode ser sincero diante de Deus, levanta a tua mão. É um tempo de batalha. Então essa palavra vai ser para você. Quem sabe aqueles que estão online, estão passando por um momento aí tremendo de guerra. Essa palavra é justamente para você. Aperta os cintos, diga ao seu vizinho, e aperta os cintos. E você vai aprender nessa noite 7 princípios que darão a direção precisa para você ser vencedor. Vou pedir que seja colocado ali então. Coloca o verso 15. Vamos começar pelo verso 15. Tirando alguns princípios. O que o Espírito Santo falou através de Jaziel para Josafá e o povo. Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. E aqui ele começa a dar uma direção. Primeira palavra, primeira direção: não temais. Aí eu pergunto a você, os momentos de dificuldades, os momentos de guerra, como você tem reagido diante disso? São situações que enchem teu coração de medo? Ou impulsiona você a uma experiência de fé mais dinâmica, mais autêntica em Deus? É interessante que a primeira coisa que veio nessa palavra profética aqui, a Josafá e a Judá, foi exatamente isso. Não temas, não tenhas medo. Essa é a primeira palavra que Deus deu a ele. E é a primeira palavra que vem a nós nos tempos de batalha. Você pode ler esse capítulo, desde o verso 1, você vai perceber que quando veio essa guerra, uma das primeiras coisas que brotou no coração de Josafá e todo aquele povo foi o temor, foi o medo. Veja isso aí, por favor, no versículo 3.
Diz assim: então Josafá teve medo. Mas veja, graças a Deus por essa vírgula e o que vem depois da vírgula. Porque apesar de ter medo, diz que ele pôs a buscar o Senhor. E apegou um jejum em meio a todo o povo de Judá. Amados, vou ser bem claro para você, bem sincero. O problema não está em você ter medo. Quantos já tiveram medo aqui de alguma situação difícil que veio? Pode confessar, não tem problema. Está diante do Senhor, numa total transparência. Se você já teve medo no momento de batalha, no momento de dificuldade, levanta a tua mão aí. Aconteceu com Josafá, diz o texto, que teve medo. Mas é importante você notar que ele não se dobrou o medo. Ainda que veio a sensação de medo, vírgula, pôs-se a buscar o Senhor. E entrou para um tempo de guerra, porque ele apegou, chamou o povo de Judá a um tempo de jejum. Ou seja, ele não ficou completamente inerte diante daquilo. Eu sempre digo, amados, que o medo é completamente oposto à fé. Eu posso perguntar a você, o que se opõe à fé? O que é o contrário à fé? Você vai dizer, incredulidade. Eu vou um pouco mais além. Eu não falo somente em incredulidade, eu digo o medo. Porque o medo constitui no fundamento verdadeiramente da incredulidade. É o medo que gera incredulidade nos corações. Por isso que foi a primeira palavra que o Senhor deu ao profeta para liberar na direção daquele povo. É interessante que, conforme aquilo que nós falamos, algumas coisas vão acontecer. Se eu começo a declarar sentenças negativas, eu estou amedrontado, eu não vou poder suplantar esse problema, eu estou passando por essa batalha, estou atravessando dias difíceis, realmente está difícil para mim. Quanto mais eu falo, mais eu estou fortalecendo a incredulidade. E vai ser muito difícil obter vitória. Mas se eu tenho a reação contrária, se eu deixo de lado o medo, o temor, começo a declarar palavras de fé, cada vez mais eu vou fortalecendo o meu espírito. A fé vai fortalecendo dentro de mim. E é assim que nós vencemos. Diga ao seu vizinho, você vence as batalhas declarando a palavra da fé. São momentos que todos nós passamos, ninguém de nós está isento. Jesus já declarou lá no Evangelho de João, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas Ele nos dá uma segurança também, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra ali, aflições, no original, significa paição. E quantos de vós talvez não tenham sido pressionados? Agora o inimigo usa as paições para tentar encher o teu interior, encher o teu coração de medo. Há uma palavra tão extraordinária, 1 João 4,18, é uma palavra que nós temos que conhecer, não somente por informação, mas acima de tudo, ter uma experiência prática, uma experiência experimental com ela. Abre ela em 1 João 4,18, ou então acompanha aqui. Agora facilita bastante, não precisa você ficar achando o texto aqui, já está mastigado aqui na projeção. Veja aí comigo. Diz aqui, no amor não há medo. Antes o perfeito amor faz o quê? Lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então veja, são nos momentos de guerra que enfrentamos, nos momentos de batalha, que nós precisamos meditar naquilo que Deus fala acerca de nós. E a palavra diz aqui de maneira bem clara que somos amados de Deus, o amor dele é aperfeiçoado em nós, e com isso nós podemos vencer o medo. A esperança enche o nosso coração quando nós cremos que somos amados pelo Pai. E podemos ter expectativa de que algo tremendo vai acontecer.
E maravilhas, coisas maravilhosas acontecerão a nós. Por quê? Porque eu mereço? Porque eu sou um vencedor? Não. Simplesmente porque Deus nos ama. Diga ao seu vizinho: Deus te ama. E é importante que você compreenda do amor de Deus. E quando nós compreendemos isso, todo medo é tirado fora. Você pode pegar a palavra de Deus, você pegar uma concordância bíblica, você vai ver que existem dezenas de passagens bíblicas onde fala que eu não posso permitir que o temor, o medo venha ocupar o meu coração. São inúmeras. Pode pegar uma concordância bíblica, você vai encontrar ali dezenas de vezes Jesus falando isso, Deus falando isso. Por exemplo, vou dar uns exemplos aqui a você. O livro de Isaías, no capítulo 41. No verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra, no momento de aflição, no momento que estou atravessando uma batalha, tem que ser uma palavra viva para mim. Tem que ser uma palavra reima. Sabe o que é a palavra reima? Aquilo que está vivificado em mim. Existe o logos, que é a palavra escrita. Mas existe a palavra reima, que é ela vivificada em mim. E sabe do que o diabo tem medo? O que o diabo teme? Não é simplesmente eu ter em minhas mãos a palavra escrita, mas ela vivificada em mim. Eu conheço pessoas que leem a Bíblia, até estudam a Bíblia, conhece os textos, conhece os versículos, mas essa palavra não tem um efeito nele. No seminário de libertação, vem pessoas, 20 anos, 30 anos de vida cristã, ouvindo texto, sendo pregado, ouvindo palavras, no entanto, enfrentando cativeiros violentos, situações amargosas na vida, porque simplesmente tem uma informação acerca da Bíblia, mas não tem essa palavra vivificada nele. Por isso que Jesus falou assim: as palavras que eu vos digo são o quê? São espírito e são vida. Não basta simplesmente eu ter a Bíblia escrita. Eu já vi gente querendo expulsar demônio com a Bíblia, gente. Eu tenho uma Bíblia grandona que eu uso aqui de vez em quando, a Bíblia Thompson, e com capa dura. Agora tem pessoas que têm esse tipo de Bíblia e dizem: olha, eu vou expulsar um demônio, se não sair com oração, se eu não tiver autoridade, vai sair com a bibliada na cabeça. Gente, quando começamos o Ministério de Libertação, tinha muito sai-sai. E o irmão que trabalhava conosco, uma pessoa bem idosa, ele ia expulsar demônio muitas vezes. No dia seguinte, a pessoa estava com hematomas no corpo, com torcicolo, porque dava chave de braço na pessoa, gente. Manifestava um demônio, não ia expulsar, não saía, dava chave de braço. Nunca esqueço o irmão na igreja, estava um endemoniado, não saiu, pegou uma jarra de água gelada, foi e jogou na pessoa. Gente, a autoridade, a palavra vivificada em nós, nos traz um nível de autoridade. Em Foz do Iguaçu, um filho de um pastor endemoniou, cheio de demônio, manifestou o demônio. E foi um outro líder de uma base missionária lá, foi querer expulsar o demônio dele. E com a Bíblia, começou a citar a Bíblia. Mas aquele negócio, conhece só a Bíblia escrita, não vivificada. O demônio disse: eu como essa Bíblia. Pegou, puxou da mão dele, o cara começou a comer as folhas da Bíblia, gente. E ele ficou desapontado. Diga ao seu vizinho: a palavra de Deus tem que estar vivificada em você. Os textos falam, esse ser fala que eu não posso temer. O medo tem que ser lançado fora. O verdadeiro amor lança fora o medo. E se eu estou aperfeiçoado no amor, eu não vou temer. Ainda nesse capítulo 41 de Isaías, veja o verso 13. Porque eu, Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas.
eu te ajudarei. Há momentos, meu amigo, que você vai ter que depender de Deus. Vai depender da força do Senhor. Não é um grande apóstolo que vai te ajudar. Não é o círculo da oração das irmãs do Coque. Se você não tem uma firmeza prática com a palavra de Deus, vivificada, a palavra é rema em você, naquele momento você pode perecer. Diga ao seu vizinho: o diabo não tem nenhum temor de quem conhece somente a letra, porque a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. Então essa palavra, ela tem que estar vivificada dentro de mim, vivenciada de maneira clara. Veja Isaías 42:1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você tem convicção que você é do Senhor? Se somos propriedade dele, por que vamos temer? Que pode nos fazer o homem, gente? Josafá estava cheio de medo. O povo estava amedrontado, mas Josafá não atentou para o medo que estava na sua alma, no seu coração, não. Ele foi buscar Deus. E usou naquele momento uma arma de guerra poderosa, que é o jejum. Há cadeias que são quebradas nas vidas de cristãos somente pela força da oração e do jejum. Quantos já usaram o jejum como arma de guerra, uma bomba atômica? Você jejua. Nunca esqueço quando eu estava com uma ação amarrada na justiça por anos, no banco que eu trabalhei. Coloquei um jejum diante do Senhor, 21 dias. Eu perdi mais de 15 quilos em 21 dias, gente. Tive que comprar até roupas novas. No finalzinho da tarde, eu tomava um pouquinho de água morna e um pouquinho de água de coco, bem pouquinho, para não desidratar o corpo. E jejum direto. Foi a direção de Deus. E trouxe resultado. Aquela ação que estava há anos foi desencadeada ali dentro de poucos dias, saiu. E foi maravilhoso. Aí passei um outro momento de guerra, porque um jejum prolongado desse, amados, você tem que ir numa direção de Deus. Porque eu vejo algumas pessoas que querem dar uma de herói. Eu vou jejuar um mês. Mas o Espírito Santo não pediu. O Espírito Santo pediu que fizesse isso. E deu resultado. Aí comecei a enfrentar uma outra situação. Disse: puxa, eu vou fazer um jejum de 21 dias. Mas não foi Deus que pediu, foi uma decisão minha. No terceiro dia lá eu estava estribuchando já. Não aguentava mais. Elias jejuou 40 dias. E ali foi um caso muito específico, porque ele não comeu e também não bebeu. Porque o Senhor pediu, o Senhor sustentou. Jesus jejuou 40 dias sem alimento, mas ele bebeu água. Porque diz o texto: tendo Jesus fome, não diz que ele teve sede. Gente, não era um jejum absoluto. Porque muitas vezes nós fazemos jejum prolongados. A água é importante. Só deixe de tomar água se o Espírito Santo dá uma direção. Para nós foi dada a direção. E a direção foi essa: é um pouquinho de água no final da tarde, ou um pouquinho de água de coco para não desidratar. Era o que eu fazia. E trouxe resultado. Agora veja, Josafá estava com medo, mas ele buscou o Senhor, apesar do medo. Ele levou o povo a jejuar, aplicou a arma de guerra. Abre lá em Lucas, capítulo 12, versos 6 e 7. Você não pode ter medo, não pode demonstrar temor. Se você é amado por Deus, Ele vai cuidar de você, a boa mão dele está sobre você. Por que você vai temer? Por que permitir o medo no coração? Essa palavra aqui de Lucas é maravilhosa. Jesus, ele pergunta aqui o seguinte. Ele diz assim: não se vende 5 passarinhos por 2 asses. O que era o asse?
era a menor moeda dentro do Império Romano que era usado em Israel. Em alguns momentos ela era feita de bronze, outra hora era feita de cobre. E não tinha valor nenhum. Agora, se comprava 2 passarinhos com uma moeda daquela, um valor insignificante. E Jesus faz uma comparação, ele diz assim: não se vende 5 passarinhos por 2 raças. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas os cabelos da vossa cabeça são todos contados. Portanto, não temais, pois mais valeis vós, não que 5 passarinhos, mais que 5. Diga ao seu vizinho: você tem valor diante de Deus. E diga assim: se você é valoroso para Deus, Ele vai cuidar de você. Pergunta ao seu vizinho: qual é o teu valor? Diga a ele: tenho certeza que é bem mais que 5 passarinhos. E se o Senhor cuida dos passarinhos insignificantes, vai cuidar de você. Eu moro perto, quem conhece minha casa sabe que eu moro perto de uma reserva ali de mata, e é muito bonito pela manhã ouvir o cântico dos passarinhos. A doutora Neuza sempre dormia em casa. Quando eu ia ministrar, ela ficava encantada com aquilo, achava lindo demais. Já 6 horas, alguns passarinhos que aparecem, umas aves que a gente nem conhece, eles estão andando no asfalto, né? Passarinhos bem estranhos, cantando, todos felizes. Eles têm certeza que a comidinha deles está preparada. E levantam cedinho. Eu sempre digo, nós levantamos cedo porque o passarinho que mais cedo levanta é o que escolhe a melhor minhoca. Ele sabe que o Pai Celestial providencia coisas para eles, e quanto mais para nós, gente. Nós temos muito valor mais que essas aves. Por isso, a primeira coisa que vem aqui é: não temas. Quando você lê o livro de Josué, por exemplo, no capítulo 1, ele estava desencorajado. Havia um desafio muito grande, levar o povo para dentro da terra. E por 2 vezes o Senhor se manifesta a ele e diz: não temas. Coloca lá novamente o versículo 15. Segunda palavra que veio a eles, e é para nós. Segunda coisa que aquele profeta Jezael falou: não vos assusteis. A segunda direção do Senhor, a mim, a você, a Josafá e todo o povo de Judá: não vos assusteis. O que significa estar assustado? Pessoas assustadas estão completamente estressadas, sem esperança, perturbadas. A preocupação, gente, traz uma angústia, traz perturbação violenta. Quantas vezes eu estou pregando em alguns lugares, e de repente o Espírito Santo me traz uma visão, uma percepção. Eu vejo pessoas que estão ali, mas em volta da cabeça da pessoa há como uma nuvem negra que envolve toda a cabeça. E eu vejo a mente daquelas pessoas totalmente confusas, assustadas, amedrontadas. Mentes que há 2 vozes na mente. Por um lado vem uma palavra do Senhor, por outro lado vem uma palavra do inimigo, a voz do inimigo para contrapor aquilo que Deus está falando, e fica uma verdadeira confusão na mente. E aquela nuvem está como uma nebulosa, comprimindo a mente da pessoa. E eu posso ver o coração dela completamente apavorado, assustado. Provavelmente Josafá e o povo de Judá estavam assustados nesse momento. E glória a Deus, porque veio uma palavra profética e diz: não vos assusteis. Gente, a palavra profética para nós é luz. Ai de nós se não movermos dentro de uma esfera profética. Por quê? Dentro de uma visão profética nós podemos entender o que está no coração de Deus.
dentro do cristianismo tradicional, quando falo acerca de mover profético, viver de maneira profética, a primeira coisa que vem na mente deles é o fator de escatologia. As coisas que virão, o futuro não. Mas quando a Bíblia fala sobre viver de maneira profética, está falando exatamente de eu viver debaixo da presença manifesta de Deus. E nós precisamos entender isso. Eu já peguei aqui fazendo uma diferença muito clara. Por exemplo, a diferença que há entre presença e manifestação. Pergunta a você: Deus está em todos os lugares? Ele está presente em todos os lugares? Sim ou não? Sim. Agora, Ele se manifesta em todos os lugares? Não. Manifesta onde eu preparo o lugar para Ele vir. Nós precisamos não somente da presença de Deus, mas da manifestação dessa presença em nossa direção. E quando há uma manifestação da presença de Deus, não vamos nos atemorizar, não vamos nos assustar. Isso é lançado completamente fora. E uma das coisas que acontece quando alguém está assustado é que ele perde o ânimo, fica desanimado. O povo aqui estava desanimado, gente. E o desânimo muitas vezes entra no meio do povo de Deus. Por isso Jesus fala lá em João: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diga ao seu vizinho: se você permite que as forças externas, a força do inimigo esteja te assustando, isso vai levar você ao desânimo. O Senhor fala com Josué, não somente não temas, mas Ele diz também: tem de bom ânimo. Foi a segunda direção para aquele povo. Segundo o conteúdo daquela palavra profética. Coloca o versículo novamente aí, versículo 15. Terceira coisa que você vai encontrar aqui. Então, primeiro, não temais. Segundo, não vos assusteis. Terceiro lugar, por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Diga isso: a minha batalha não é minha, mas é do Senhor. Essa palavra que foi dada a Josafá é a mesma palavra que o Senhor dá a você hoje. As guerras que você enfrenta, você tem que entender que o Senhor é homem de guerra. Quantas vezes nós cantamos: o Senhor é homem de guerra, Ele vai à frente garantindo a vitória. Mas isso tem que ser algo prático em nós. Não somente cantar isso, mas não vivenciar. E Davi sabia dessa verdade desde a mais tenra idade. Quando ele vai enfrentar Golias, veja lá em 1 Samuel 17:47, ele sabia muito bem que a batalha não era dele, mas do Senhor. E ele diz o seguinte: e para que toda essa assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha. Diga isso: do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. E ele foi, não confiando em espada. Ele até rejeitou a armadura de Saul, e foi simplesmente com um alforje, com 5 pedanhas lisas de rio. E bastou uma pedanha para derrotar aquele gigante. A força e a unção não estava na pedanha, estava, sabe em quem? Em quem estava tirando a pedanha. Porque ele sabia que a batalha não era dele. Tudo bem, você vem diante de mim com paus e pedras, porém eu vou diante de você, Golias, em nome do Senhor, não com espada, não com outra arma. É assim que Golias foi completamente derrotado. Os gigantes que se levantam contra você, sabe como eles serão derrubados? Não é pela tua arma própria, pelas suas forças, porque a batalha é do Senhor. É na confiança que você tem na pessoa de Deus. E Moisés descobriu esse mesmo segredo. Veja lá em Êxodo 14, verso 3 e 14. Estava aquele exército de Faraó muito grande ali.
Verso 3 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Por quê? Porque o Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Que coisa tremenda. Veja comigo a palavra salvação. Quando se estuda o Novo Testamento, por exemplo, Romanos 10, e aparece a palavra salvação, no original grego a palavra sozo. E sozo quer dizer liberto totalmente, plenamente restaurado, completamente são. Esse é o significado dentro do original grego. Mas se você pega essa palavra salvação lá no hebraico, é totalmente diferente. A palavra hebraica para salvação é Yeshua, e é o mesmo nome de Jesus. Gente, e se você invoca o Senhor, se você declara o nome do Senhor nos momentos da aflição, quando você declara: Senhor, me salva dessa tribulação, disso que eu estou vivendo, eu estou num momento de batalha, num momento de guerra, me salva. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Está declarando o próprio nome de Jesus, Yeshua, Yeshua. E era isso que o povo de Israel clamava aqui, quando estava ali por atravessar o Mar Vermelho. É a mesma palavra, gente. E se o Senhor está ao meu lado, se Yeshua está comigo, eu entendo que essa batalha não é minha, mas é dele. Isaías diz que o Senhor é um potente guerreiro, um potente general. Está escrito lá. Diga ao seu vizinho: você tem um potente guerreiro ao teu lado. Diga assim: as tuas batalhas não são tuas, mas é do Senhor. Veja o que diz aí em 2 Crônicas 20, 22. Esse é um capítulo que nós temos que meditar, temos que estudar, temos que ruminar, nos alimentar dele, considerar, porque dá a nós estratégias tremendas de guerra. Nós estamos vendo aqui 7 estratégias. O verso 22 aí do capítulo 20 diz assim: ora, quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, foi colocado pelo próprio Senhor em emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Que coisa extraordinária. Simplesmente louvaram a Deus. O que você faz nos momentos de batalha? Aconselho você, entra num tempo de louvor. Sacrifícios de louvor a Deus. Sabe o que é sacrifício? Diz lá em Salmo: o Senhor se agrada daquele que dá a Ele louvor como sacrifício. E é um sacrifício mesmo. Imagine você passando por um tempo de aperto, de aflição, talvez uma enfermidade, perdeu o emprego, um caos financeiro, você se colocar naquele momento numa posição de louvor a Deus. É sacrificar. Esse é o tipo de louvor que agrada a Deus. Coloca o versículo 17. Quarta coisa que vem naquela palavra profética: não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição. Diga isso: tomar posição. Posicionar-se. Será que nos momentos de guerra, nos momentos de batalha, você se posiciona? É interessante aqui que você vê aqui no versículo 20, por exemplo, que Josafá e o povo se posicionaram em fé. É muito maravilhoso o que está escrito aqui no verso 20. Bota o verso 20 ali. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao sair Josafá
pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Amados, basta muitas vezes uma palavra profética para nos levar a um descanso e experimentar de maneira muito forte algo que vem pelo meu posicionamento nessa palavra. Josafá e o povo caíram naquela palavra, então se posicionaram. É o que diz o texto aqui. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao sair Josafá se pôs em pé e disse: ouvi, Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. Ou seja, creia nessa palavra que está sendo dita, se posicione nela, e vocês estarão seguros. Crede nos profetas, e sereis bem-sucedidos. Creia na palavra profética que vem. Creia naquela pessoa de Deus que vem e traz a você uma palavra de alento. E muitas vezes Deus vai usar alguém para trazer a você uma direção, e é exatamente aquela direção que você precisa. Quem sabe a tua intuição, a tua alma está sugerindo você para tomar um rumo, e esse rumo vai levar você a um caos. Mas de repente Deus levanta alguém, traz uma declaração profética para você. Ou de repente até numa pregação vem uma palavra, de todo aquele sermão que foi pregado, 2 palavras, é uma palavra viva para você, e você coloca em prática. Puxa, e traz uma garantia para você. Você se posiciona e a vitória vem. Josafá, com o povo, estava agora se posicionando naquela palavra que o filho de Zacarias estava trazendo. Diga ao seu vizinho: você precisa posicionar-se nos momentos de batalha, nos momentos de guerra. Amados, eu vejo algumas pessoas perdidas. Até no Palco de Silas conversamos, com pelo menos algumas pessoas com tantos anos de vida cristã, e nos últimos anos tem estado caminhando às cegas. E eu ouvindo ali com muito cuidado, muito amor, e o Espírito Santo testificando no meu coração. Puxa, falta exatamente uma direção profética para a vida deles. Há pessoas muitas vezes que se aligam ao ministério profético, eles chegam totalmente desalinhados, gente. São muitas vezes um empresário, alguém que trabalha num lugar, está acontecendo coisas, perdas constantes, e ele é crente, é cristão, lê a Bíblia, ele ora, mas não tem um alinhamento profético sobre a vida dele. Basta muitas vezes 1 mês, 2 meses, alguém que move profeticamente a trabalhar com ele, alinhar ele no propósito de Deus. Gente, a coisa começa a fluir, e ele vai de vento em popa. Diga ao seu vizinho: crede nos profetas e prosperareis. A palavra profética nos leva a um posicionamento. Jezreel estava aqui, esse profeta, Jezreel, profetizando, levando Josafá a tomar uma posição. Isso aqui é extraordinário. Coloca o verso 17 novamente. Vamos dizer uma outra chave aqui, a quinta. Diga ao seu vizinho: aguenta um pouquinho aí. Está quase no final. Não tereis que lutar nessa batalha, tomai posição. Depois, ficai parados. Diga isso: ficai parados. Você sabe o que significa isso? Ficar parado? Ficar parado é permanecer na posição que eu determinei que ficaria. Caindo na palavra profética que veio, eu caio na direção, eu fico fixo nela. Isso quer dizer estar parado. E eu lembro muito bem, lendo aqui, me vem à mente de imediato o texto lá de Efésios 6, verso 13. Pode colocar Efésios 6, 13 aí. Por isso tomai toda a armadura de Deus, para fazer o quê? Para
que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fazer o quê? Permanecer firmes. Sabe o que é permanecer firme? É estar parado na obra que Jesus consumou na minha direção. Isso fala do descanso que devemos ter. A minha esposa, ela tem uma particularidade tremenda. Pode vir um clima de maior agitação, de tumulto, alguma coisa para tirar da paz, mas o Espírito Santo vem de maneira doce, fala alguma coisa para ela, dando uma segurança. Ela simplesmente tranquila, dorme. Não, sossegada, estou em paz, estou descansando. O Senhor falou isso? Eu não vou ficar agitado. Por quê? Eu vou permanecer na palavra que Ele deu. Descansa, para. E é interessante que quando o Senhor fala aqui com Josafá, para eles parar, diz o texto que eles só foram guerrear no dia seguinte. Não foi naquele dia. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. Há tempo de paz e há tempo de guerra. Há tempo de espalhar pedra e tempo de juntar pedra. E na tua caminhada com Deus, vai haver tempo em que você tem que estar parado. E quem sabe lá na frente você vai pedir para você guerrear. E quando você tem essa consciência de que está dirigindo por Deus, quem sabe Deus quer levar você a um tempo de solitude, a um tempo de quietude, um tempo de descanso. Isso é tremendo. O Atmani escreveu um livrinho que ministrou muito a minha vida, que falava justamente o seguinte: caídes, assentai-vos e estar parados. Esse livro há anos e anos, sabe o que? Uns 40 anos atrás. Mas o que ele instrui ali está bem vivo. E é exatamente o que Efésios coloca diante de nós, gente. Você crê em Deus, está assentado na região celestial, numa posição de descanso e estar parado, sabendo que o Senhor faz todas as coisas. Isso é fundamental. Digo você dizer, nem em todos os momentos a tua guerra vai ser ofensiva. Pode haver momentos que a guerra é defensiva, e nós temos que discernir isso. Quando veio a palavra profética de Josafá, o povo naquele dia era uma guerra defensiva, eles tinham que estar parados. Porém no dia seguinte, diz o texto, ele foi guerrear diante do inimigo, aí era uma guerra ofensiva. Isso é verdade, que quando você estuda a armadura lá de Efésios 6, algumas armas são armas defensivas, e você encontra uma arma ofensiva. Qual? A palavra de Deus. O resto das armas que estão ali, todas são para proteção. Porém a palavra de Deus é para você guerrear. É uma arma ofensiva. Diga ao seu vizinho, você tem que permanecer na posição. Esteja sentado, descansando no quê? Na obra consumada por Jesus. Tetelestai, tudo está feito, tudo está consumado. E eu vou descansar naquilo que Jesus fez. Até as forças do inimigo foram destruídas. Está lá em Colossenses. Foi destruída com a obra da cruz. Despojou os principados e potestades e foram levados cativos. E eu tenho que caminhar nessa vitória. E Efésios 6 coloca bem claro diante de nós. Coloca o verso 17 aqui. Sexta coisa que aquele profeta falou com Josafá e todo aquele povo: não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficar parados e ver o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Veja aqui,
veja o livramento, vede o livramento que o Senhor vos concederá. Sexta direção para aquele povo: haverá um livramento do Senhor. Ajam da maneira que eu estou falando, o Senhor falou através do profeta, e vocês verão o livramento que eu terei na direção de vocês. Milagres aconteceriam de maneira poderosa. Amados, e quando nós tomamos essa postura, cumprindo as direções anteriores, podemos ver o livramento que vem da parte do Senhor. E os milagres extraordinários que serão desatados em nossa direção, gente. Amados, nós falamos na pandemia. Eu fazia live todos os dias. Eu lembro muito bem como se fosse hoje. Minha mãe estava falando, olha, após pandemia, milagres dentro da igreja deverá ser uma normalidade. Não pode ser algo casual, gente. Se nós movemos de maneira profética, de maneira apostólica, milagres têm que acontecer. Não pode ser algo esporádico. Tem que ser a normalidade da igreja após a pandemia. Quantos tiveram parentes aqui que foram afetados aí na pandemia? Pessoas que perderam entes queridos, parentes. Pode levantar a mão. Na minha família eu perdi. Perdi um irmão um pouquinho mais de idade do que eu. A minha esposa perdeu uma irmã que trabalhou anos no hospital. Ela ficou no UTI por 40 dias. Nem se portou. O meu irmão teve parada cardíaca no Rio de Janeiro, quando faltava lá os tubos de oxigênio. Levou uns 2 dias para chegar o tubo. Quando chegou, ele não suportou. Teve uma parada cardíaca, foi ceifada. Muitos amigos meus foram embora. Morreram. Na nossa coalizão apostólica, 7 apóstolos foram embora para a glória. E aí me veio uma percepção clara. Por que alguns morreram e outros não? Alguns estiveram lá no vale da sombra e da morte e foram resgatados. Gravei um vídeo lá para cobertura mútua, de um ano para outro, pedindo para que levasse uma palavra profética lá. Aí filmaram, e naquela palavra eu falei o seguinte: isso aconteceu, o Senhor nos poupou, estamos com vida, nós que permanecemos vivos na pandemia, é porque Deus tem um plano, é para que sejamos protagonistas de um novo tempo. E é um tempo agora, no estudo da Igreja Apostólica, nós estamos procurando falar isso. Já não é um tempo onde se destaca lá um apóstolo, um profeta, um pastor, um mestre evangelista poderoso de nome. Não. É o momento do corpo de Cristo agir. É o momento da igreja, ela ser avivada, impulsionada, incendiada para fazer a obra do Senhor. E você foi poupado na pandemia justamente para isso, para que você seja o protagonista agora no novo tempo. Glória a Deus. Por isso veio o livramento do Senhor para nós. Diga ao seu vizinho: você foi livre durante a pandemia. Para quê? Para que você seja um protagonista. Na minha família, só poupou eu e a Rosseu. O resto todos foram cometidos. Lembra disso? Eu creio que até a Mandinha, né, teve problema. A minha neta Sofia teve problema. Eduardo, Fernanda, a Lígia, o Anderson, com lockdown. E a gente estava viajando. Eu estava em Imperatriz e suspeitaram que eu estava lá com Covid, né? Pediram para fazer o exame, saiu ali um alarme falso, com a falsa Covid. Aí ficava todo mundo amedrontado, pedindo, olha, melhor você ir embora. Eu arrumei minhas malas, nem comecei a pregar. No primeiro dia que eu comecei a pregar, mandado para um hotel, vai dormir no hotel, daí no outro dia de manhã vamos levar para o aeroporto de manhã. Poxa, vamos voltar para Curitiba, descansar. A malinha toda pronta, chegaram, não, você não vai mais, você vai ficar. Fizeram um abaixo-assinado, eles querem que você fique.
vão fazer um isolamento, o pessoal, botar o pessoal do outro lado, ninguém se aproxima de você, mas você vai pregar o tempo todo aqui. Eu disse, tá bom. Gente, eu nem tinha nada disso, quem estava era eles. E a pessoa que levava a gente para cima e para baixo, a pastora de lá, levando eu e a Rocio para cima e para baixo, puxa, ela com Covid, gente, e sem máscara, sem nada. O pastor lá da igreja com Covid, quase todo mundo, só nós que não, gente. E não pegamos. Eu fiz um outro exame, mas preciso, não tinha nada, gente. Eu liguei aqui para cá, todo mundo, volta para cá. Volta, não fica aí, vem embora. Deus é maravilhoso. E o Senhor poupou muita gente. Eu conheço alguns que estiveram ali, na beira da sombra da morte. Resgatados. Por quê? Porque Deus quer fazer deles um protagonista no novo tempo. Diga ao seu vizinho, Deus quer tirar você da plateia e colocar no lugar da frente. Diga ao seu vizinho, posicione-se e veja o livramento do Senhor. Quantos foram abençoados por um livro, a maioria dos crentes já leram, um livro do Merlin Carothers chamado O Poder do Louvor. Quem conhece esse livro? Foi livro de cabeceira por anos nos cristãos aqui no Brasil. Eu creio no poder do louvor, mas creio muito forte as palavras que são ditas durante o louvor, gente. E o livro de Salmos nos dá um padrão de louvor nos momentos de dificuldade e nos momentos de batalha. É o louvor com ações de graças. Porque você vê que eles aqui levantaram louvor. Aqui no verso 21, nós vimos o 20, aí o verso 21 diz assim, que eles cantaram ao Senhor naquele dia um cântico. E qual era o cântico? Dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. É um louvor que agrada a Deus. Eu me levanto dando graças a Ele. E será que você tem dado graças ao Senhor? O livro de Salmos nos chama muito para esse tipo de experiência. É interessante, lá em 1 Crônicas 16, quando o Senhor estabeleceu os turnos dentro do tabernáculo, para os levitas ministrar a Deus, o primeiro cântico, a primeira canção que ele orientou, que eles deviam cantar, era exatamente esse tipo aqui de louvor, dando graças ao Senhor. Diz aqui o texto, de maneira bem clara, veja lá 1 Crônicas 16, 7. Foi nesse mesmo dia que Davi, pela primeira vez, ordenou que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, se dessem ações de graças ao Senhor nesses termos. E no verso 34 diz, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Será que você tem disposição de dar graças a Ele nos momentos que você está passando por aflição, no momento de luta? O nome dessa mensagem, como agir nos momentos de batalha. E em meio à batalha você tem que levantar a tua voz e louvor ao Senhor. Mas que tipo de louvor? As palavras têm um teor muito importante diante de Deus. Ações de graças. Quando Salomão inaugurou o templo, estava presente esse tipo de louvor ali. 2 Crônicas 7:3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra, sobre aquele pavimento, e adoraram o Senhor, e lhe deram graças, dizendo, porque Ele é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, é uma postura. E aí você vai ver o livramento que vai te dar o Senhor. Eu nunca esqueço, estava, se não me engano, não sei se era em Padre Miguel, em Cascadura, no Rio de Janeiro, ministrando na Nova Vida. Eu tinha terminado de ministrar, um domingo de manhã, vieram me chamar. Tem uma mulher lá, está endemoniada.
Os diáconos, ministros de libertação estão lá, não sabem o que fazer com ela. Ela está quebrando tudo. Puxa, você precisa ir lá, porque está uma multidão lá, não sei quantos ministrantes, e ela está endemoniada, está quebrando as coisas. Quando eu entrei na sala, realmente é uma fúria. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Não expulse esse demônio, não confronte, abre a tua boca e comece a dar graça a Deus, graça ao Senhor. Coloque diante do Senhor uma canção de ações de graça. Foi o que eu fiz. Sabe o que aconteceu? O demônio foi embora, gente. Louvor é uma arma de guerra, gente. Os inimigos aqui foram desbaratados, porque Josafá e Judá, o povo de Judá, louvaram a Deus, dando a ele o que? Graças. Diga ao seu vizinho, você precisa dar graças em todo o tempo. Eu nunca esqueço, em Joinville, lembrei agora, fui pregar numa célula à noite, lá da igreja de Joinville, quando a gente foi lá para aquele evento. E a célula numa casa que estavam reformando, em construção. E qual foi a minha mensagem? Lá em 2 Tessalonicenses: a necessidade de sempre dar graça em tudo. E peguei empolgado aquela mensagem. Quando foi embora, eu caí da escada, gente. Machuquei a perna, não podia nem andar. Aí veio a voz do Espírito Santo: agora pratique o que você pregou lá. Gente, tinha um dos pastores da igreja, era engenheiro da Fundição Tupi, e eles tinham um time de futebol da Fundição Tupi. Aí diz assim: puxa vida, olha, foi grave o que aconteceu na tua perna, vai precisar engessar. Mas eu acho melhor o seguinte, não vamos levar no médico para engessar, não. Eu vou levar no massagista do time, ele vai fazer uma massagem para você, já vai ficar bom. Gente, eu nunca senti tanta dor na minha vida, eu urrava de dor. Ele pegava aqui em cima no meu joelho, ia descendo, o nervo saiu fora do lugar. Vai botar. O que é saber disso, o que significa? Gente, literalmente eu gritava: para. Uma dor violenta, gente, terrível. Mas foi uma prova. Peguei na sexta-feira a necessidade de dar graças. No sábado já estava lá no massagista, fazendo lá, naquele massagista do time de futebol, tentando arrumar o nervo que saiu fora. Aí eu tive que enfaixar, não engessei, mas enfaixei. E eu trabalhava de madrugada, gente. Trabalhava na Celepar de madrugada, com processamento de dados. Eu tinha que sair de casa meia-noite e pouco. Dava umas 6 quadras. Eu morava na Mateus Leme para chegar lá no local de trabalho. E aqueles dias frios, gente, com a perna enfaixada, mas aquilo doía. Foram meses de dor, a pé, gente, porque é um horário que já não tinha mais ônibus, o último ônibus, eu entrava de madrugada para trabalhar. Eu sofri um bocado, gente, mas nesse momento você tem que dar graças. Diga ao seu vizinho, são nesses momentos em que você tem que dar graça, porque o povo aqui deu graça ao Senhor. É o louvor que vai desbaratar o inimigo. Então há poder no louvor, mas há um poder tremendo nas palavras que você libera dentro do teu louvor. Em 7º lugar, coloca aí o verso 17 de volta. O versículo 15 e 17 estão nos dando essas 7 chaves. Não tereis que lutar nessa batalha, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Veja, só no dia de amanhã que eles iam lutar. Então, a 7ª direção, a 7ª palavra que veio através daquele profeta: vocês vão enfrentar o inimigo. Agora, eles já passaram por todos aqueles 6 caminhos, estavam preparados realmente para enfrentar o inimigo cara a cara. Nem eu, nem você podemos ser pretensiosos, arrogantes, mas temos que estar confiantes, sim, e seguros no Senhor. Por quê? Porque Ele está conosco.
E o nome do Senhor é Emmanuel. E é Ele que batalha as nossas batalhas, nossas guerras. E eles cumpriram exatamente essas 7 direções. Diga ao seu vizinho, quando você cumpre essas direções, nos momentos de batalha, você vai sair vitorioso. E você vai sair em vantagem. Guarde algo no teu coração. Todo momento de guerra, se guerreamos de maneira legítima, o diabo não vai levar vantagem. Sairemos da batalha e sempre nós em vantagem, com despojo. Porque o verso 25, vamos ver verso 25 e 26, com isso terminamos. Verso 25 diz assim: quando Josafá e seu povo vieram para saquear os seus despojos, acharam entre eles o quê? Gado em grande número, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Glória a Deus. Diga ao seu vizinho, quando você batalha de maneira legítima, cumprindo as direções do Senhor, você não somente será vitorioso, mas vai sair com despojo. E quem vai ser derrotado é o diabo. Prepararam a forca para Mordecai, mas a forca que foi preparada por Amã era exatamente do tamanho do pescoço dele. E quem foi para a forca? Amã. Do Senhor a vitória. O Senhor é homem de guerra. Ele vai à frente garantindo a vitória. Quantas vezes nós cantamos aí? O nosso general é Cristo. Seguimos o que? Os seus passos. É Ele que batalha por nós. Agora veja o verso 26. Como termina toda essa história aqui. Diga ao seu vizinho, o importante é o final, como termina. Não é como começa. O importante não é como as coisas começam, mas como elas terminam. Começaram com medo. Josafá e o povo amedrontaram, mas terminou muito bem. E o verso 26 diz: e ao 4º dia eles se ajuntaram no vale de Beraca. Beraca quer dizer bênção. E ali louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado, até o dia de hoje, de Vale de Beraca. O que Deus deseja fazer na minha e na tua vida, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 6 meses, que possamos lembrar o que nós estamos passando hoje, os tempos que passamos de aflição e lutas, e possamos lembrar disso e nos regozijar em Deus, contemplando de maneira tremenda a vitória que Ele nos deu. E esse Vale de Beraca está lá como um memorial até hoje em Israel, para que o povo sempre lembre a grande vitória que houve lá na época do rei Josafá. E, amados, não mudou nada. Para nós é tudo igual. Porque as pessoas leem o Velho Testamento e dizem, não, mas isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Josafá, esse milagre já aconteceu lá com Elias, Eliseu. Não, o Deus que servimos é o mesmo. Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Da maneira que vieram os milagres naquela época, é a mesma maneira que os milagres vêm hoje. Pergunto a você, o que você deseja ser? Um crente racional? Ou você deseja ser um cristão sobrenatural? Nos últimos dias que nós estamos vivendo, haverá 2 tipos de igreja somente. A igreja natural, racional, e a igreja sobrenatural. Em que time você quer jogar? Eu já escolhi o meu time. É sobrenatural, é crescer numa onda de milagres, caminhar na dimensão do Espírito, experimentar coisas novas a cada dia, ver milagres criativos acontecendo. Não adianta você estudar sobre guerra espiritual e não ver resultados. De que adianta ler bons livros como confrontar demônios, se eu levanto a oração não tem poder e a pessoa continua cativa? De
Que adianta ler bons livros de cura interior, com base em psicologia, psicanálise, e vai atender alguém, não acontece nada, ela continua com seus problemas emocionais. Libertação envolve o poder de Deus. Você pode estudar o ministério de Jesus, somente duas coisas atuando ali: o poder da palavra que sai da boca dele e a unção do Espírito Santo. Tirou esses dois caminhos para libertar, curar pessoas. O resto é simplesmente algo secundário, é simplesmente algo adjunto. Mas a essência está realmente o poder de Deus, a unção do Espírito Santo e o poder da palavra. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Estão vendo como eu sou bonzinho? 8h17 ainda. Ministramos intensamente aí sábado. Eu não sei o que você está passando. Se é um tempo de batalha, é um tempo de tremenda dificuldade. O inimigo ele age de uma maneira tentando projetar em nós algo que pareça maior do que aquilo que é realmente o tamanho correto. Vem uma dificuldade, um problema, Satanás coloca uma lente de aumento. Coloca uma lupa diante de você, para que você veja tudo grande. Aí parece que é impossível de transpor aquele desafio que está vindo. Parece que o inimigo é maior. É tempo de confiar totalmente no Senhor. Pai, qual a tua palavra profética para mim? Senhor, eu estou passando por isso. Libera uma palavra em minha direção. Gente, Deus vai mover alguém. Muitas vezes até alguém lá não sei de onde, simplesmente vem para te dar uma palavra. A gente já foi em lugares longe para dar uma palavra de 2 minutos para alguém, em obediência ao Senhor, e era exatamente o que ela precisava. Às vezes Deus move na nossa direção, alguém vem lá não sei de onde, justamente para liberar alguma coisa na direção da gente. E naquela palavra está a nossa segurança. O Senhor dá uma chave para nós. E é isso que garante a vitória. Vai desentravar, vai desencadear tanta coisa em nossa direção. Cuide dos profetas e prosperareis. Cuide dos profetas e estareis seguros. Glória a Deus, porque tem muita gente boa, gente de Deus por aí. Gente que ama a Deus, gente que teme o Senhor. E que pode realmente trazer algo de bênção em nossa direção. Pode nos direcionar nos momentos de aflição. Glória a Deus por esse profeta aqui, o filho de Zacarias. Trouxe a palavra certa. Nesses versículos aqui, veio toda a direção para Israel, em como eles deviam estar agindo. Aleluia. Vamos levantar um louvor ao Senhor. Depois queremos orar. Quem sabe está mergulhado aí num tempo de batalha, num poço de tribulação. Há uma esperança para você, sim. Havia uma esperança para Josafá. Havia uma esperança para todo o povo de Judá. É assim que nosso Deus age. É assim que Ele opera de uma maneira extraordinária. Passos precisos diante do Senhor. Não temas, não vos assusteis, estejais parados. Vede o livramento do Senhor. Posicione-se. Louve a Deus com ações de graças. Enfrente e confronte o inimigo. Passos muito práticos para nós. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. Aleluia.
Sim, Senhor, sim. Minhas guerras. As tuas guerras não são tuas, são do Senhor. Assim que luto minhas guerras. Oh, aleluia. Sim, Senhor. É assim que luto minhas guerras. 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 Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece, mas não está. Parece que Porque estou você é guardado pelo cercado, Senhor. mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que luto minhas guerras. 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 Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado. É assim que luto minhas guerras. 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 Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Se você está passando por um tempo de guerra, um tempo de batalha, nós queremos ajudar você com oração, pedindo ao Espírito Santo, que é um Espírito de força. Ele é o teu ajudador, é o teu paracleto, que é colocado ao teu lado para te auxiliar. Nós queremos orar por você, pela força do Espírito se manifestando em você. Enquanto é dedilhado esse instrumento, você pode sair do seu lugar, bem à frente aqui, para receber a oração em nome de Jesus. Se você precisa disso, venha. As suas guerras não são tuas, são do Senhor. Aleluia. Que você possa, pelos olhos da fé, nesta noite, ver o livramento que vem da parte do Senhor, ver o agir da mão do Senhor. Aleluia. Talvez você não vê nada acontecendo hoje, mas o Senhor trabalha no turno da noite, quando ninguém vê.
Algo está acontecendo, algo está sucedendo. Aleluia. Oh, ribalabachacarabaçandarabacai, ribarabacandarababá. Aleluia. Oh, Pai, colocamos as vidas diante de Ti nessa noite. Declaramos sim que os momentos de guerra, os momentos de batalha que estão passando, isso pertence a Ti. Tu és homem de guerra. Tu sempre vai à frente, Pai, garantindo a vitória. Basta uma palavra que sai da boca do Senhor para trazer a nossa segurança, para trazer alento. Josafá e o povo de Judá estavam sem alento, amedrontados, e naquele momento clamaram o Senhor. Aquele povo jejuou, aquele povo deixou o medo de lado e se posicionaram em Deus. Leva cada uma dessas vidas aqui a um posicionamento diante do Senhor. Ah, Pai, podemos contemplar o livramento que vem das Suas mãos. Permanecer no Senhor e na força do Seu poder, diz a Tua palavra em Efésios. Nessa guerra não lutareis vós, mas o Senhor é que vai à frente e peleja por vós. Aleluia. Dá novas forças hoje, novas forças sobre essas pessoas aqui, Pai. Um novo vigor, um novo alento, Pai. Coloca uma palavra de ações de graça, uma palavra de louvor nos lábios. É isso que vai ativar a fé. Oh, Pai, remove todo medo. Toda nebulosa seja retirada em nome de Jesus. Toda nuvem espessa, toda nuvem escura seja tirada. Aleluia. Estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Aleluia. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Oh, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás. Aleluia. Luz na escuridão. Luz na escuridão. Tu és a luz. Jesus é a luz. Aleluia. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, aleluia. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Que você tenha uma semana abençoada diante do Senhor. Aqueles que acompanharam online, que a bênção do Senhor se manifeste na tua casa de maneira poderosa. Posicione sempre em Deus. Nos momentos de batalha, nos momentos de luta, nos momentos de obscuridade, se coloque diante do Senhor. O Senhor dá na sua palavra as chaves para você sair vitorioso. Não somente experimentar a vitória, mas trazer também, pegar um grande despojo. Vamos tirar vantagem nos tempos de batalha que passamos, aprendendo algo com o Senhor, e com isso poderemos ajudar outras pessoas quando passam por essas situações. Tenha aí uma semana abençoada, em nome de Jesus.